ter que falar, senão a gente vai ficar só de 5 minutos aqui. Não lembram, não? Vocês levam um texto para casa, pedem aqui comigo para quê? A Igreja Católica, gente, começa a vender indulgência, começa a cobrar pelo perdão. Até falei que chegaram a um absurdo de cobrar a indulgência, o perdão, fazendo promoção para quem matava 2. Ó, se você matar 2, a gente só vai te cobrar por uma morte de 1 e você está perdoado e vai para o céu. Uns absurdos. Então, há uma gama de padres, de freis, de professores, de teólogos, de homens que conheciam as Escrituras e se revoltam contra esse sistema católico político, que continua até hoje. Nós no Brasil temos a CNBB, que é um órgão religioso que recebe verba do governo. Mas se somos um país, um Estado democrático de direito, se uma organização religiosa recebe dinheiro, capital, por que as outras não recebem? Há interesses por trás disso. Interesses não tão esdrúxulos quanto na Idade Média e na Idade Moderna, mas interesses de manter a idiotização, de manter a idolatria, de se manter os dias santos, de se manter as romarias, as procissões, o Santo Rosário, o terço, as canonizações, os milagres inexistentes, usar a boa fé, tem até um termo, a boa fé das pessoas para, de alguma maneira, ter algum benefício. A igreja protestante tem isso? Tem também, mas a igreja protestante não recebe verba do governo. Tanto é que o bispo Macedo, há uns 10 anos atrás, entrou na justiça para também receber. E o Supremo Tribunal Federal disse que não. Vocês que são da área do direito podem pesquisar, que o que eu estou falando já foi até debate em faculdade. Tá? Então, a Igreja Católica lança a Inquisição. A Inquisição teve 2 momentos. O medieval, que foi antes da Reforma. Lembra da Inquisição? Aquelas máquinas de matar, as pessoas eram perseguidas, né? Todo mundo que ia contra a Igreja Católica era morto, assassinado, descarnado. Mostrei as máquinas. Eu estive na Holanda quando eu fui a Amsterdã em 2004. Um dos lugares que eu visitei foi o maior museu da Inquisição que há na Europa. Eu visitei esse museu. Saí de lá horrorizado, porque os instrumentos de morte originais da Idade Média, como a Dama de Ferro, como aquela pirâmide. Lembra como eu mostrei para vocês? O cara sentado, nu, sobre aquela ponta piramidal. Era uma morte lenta, a própria crucificação, várias cruzes que foram usadas. Então você para diante de instrumentos que realmente foram usados. Nisso que nós estamos ensinando aqui. Então depois, pode colocar a primeira página. Então, a gente observa que homens, mulheres, pessoas da própria igreja, porque como eu falei, os bispos, os padres, eram conhecedores extremos, tá, da palavra de Deus. Eles eram os tradutores, eles estudavam a Bíblia, estudavam filosofia. Não tinha um padre, não tinha um frei, não tinha um homem, um bispo, um clérigo que não soubesse muito das Escrituras. Todos sabiam muito, tinha que se formar, até porque a maioria dos clérigos eram de famílias de nobres. Sabia disso? Uma das maneiras da Igreja Católica crescer era a seguinte: o filho secundogênito é o segundo, não tinha direito à herança dos senhores feudais. Tá? Nenhum filho secundogênito de nobre tinha direito à herança, só o primogênito. O que fazer com esse secundogênito? O pai, para não deixarem os filhos se matarem, mandava o secundogênito e o terceiro e o quarto, quantos quisessem ir,
para as igrejas e lá se tornarem bispos. Iam estudar, iam fazer medicina, fazer matemática, estudar biologia, estudar filosofia. Tá? Já tinha uma instrução. Mas você acha que a Igreja Católica recebia? Que bom, vem morar com a gente. Não. Você quer trazer o teu filho para cá? Nós queremos terras. Então você vai pegar um pedaço da tua terra, nós vamos lá analisar e nós vamos fazer uma troca. Nós recebemos o teu filho, vamos recebê-lo aqui, ele vai ser um bispo, vai ser um clérigo. Então, de acordo com as posses desses homens que iam sendo empossados na Igreja Católica, né, a estratificação, ou seja, o nível de hierarquia dentro da igreja acontecia pela quantidade de posses que eram dadas à igreja. E assim, o corpo clerical, ou seja, o episcopado católico, tinha uma hierarquia por dinheiro, certo? Então, como estava a Igreja Católica nessa chegada dos pré-reformadores? Que são esses homens, muitos desses padres, muitos desses filósofos, muitos professores de universidade, muitos tradutores do latim, porque o cara sabe latim, ele vai ler a Bíblia. Opa, isso aqui está errado. Opa, isso aqui está errado. Opa, isso aqui está errado. Opa, isso aqui não pode. Então, por eles conhecerem, vão surgindo homens que vão lutar contra o sistema católico estatal que impregnou a Europa. A Europa toda pertencia já ao catolicismo. Tá? Nós estamos aí a partir do ano 1000, na alta Idade Média, no ápice, na maior riqueza, tá? Onde a farra do uso da palavra cristianismo acontecia. Então, o cristianismo, no ano 1500 anos antes da Reforma Luterana, que é o cara mais famoso aí da Reforma, 500 anos antes, tá? O mapa, não abra ainda a outra página, o mapa cristão era dividido em duas partes, né? Como eu disse aí, o cristianismo se divide entre católicos e ortodoxos. Os católicos romanos, que tinha sede em Roma, e lembra que Constantino funda um novo império em Constantinopla, e ali ele se autodenomina o 13º apóstolo, e ali há uma disseminação do cristianismo. Lá não se chamava papa nem bispo, se chamava patriarcas, e poderiam se casar, poderiam ter negócios, era mais envolvido com coisas do dia a dia, enquanto que os clérigos papais de Roma tinham a vida toda de bom vivans, não trabalhavam, entendeu? Não faziam nada, eram nobres vestidos de bata, correto? Muito bem. Neste período, uma nova revolução se inicia. Desliga aquela lâmpada ali para mim. Está ali. Vai lá. Homens decepcionados com a hipocrisia dos religiosos católicos começam a protestar e iniciam um movimento de restauração dos valores cristãos. Próximo. Aí está o domínio católico da Europa. Dá para entender? Sim, pessoal? Ó, é aula. Agora, hoje é aula. Tá? Hoje você está na sala de aula. Então, domínio católico na alta Idade Média, século XI, ano 1000. Então, olha lá. Essa parte mais clara, tá vendo? A Península Ibérica. Você sabe onde é a Península Ibérica? Vamos lá. Ó, Península Ibérica, ó. Aqui embaixo é a África. O norte da África todo também é dominado pelo catolicismo. Aqui está Portugal e Espanha. Aqui, ó. Aqui está França, Itália. Aqui, ó. Grécia está por aqui. Cadê a Grécia? Grécia está por aqui. Grécia, Bulgária, tá? Alemanha, Inglaterra, Países Baixos, Polônia. Essa parte aqui já é a parte oriental, Constantinopla. Então, dominaram tudo. Muita gente demais. Entendeu? Então, olha o domínio dela.
Tá? Próximo. E quem são os pré-reformadores? Eles surgem no ano 1000. Pré-reformadores. Você provavelmente nunca ouviu falar desses nomes que eu vou falar hoje, mas eu recebi bênção só de ler a biografia deles. Eu estou a semana inteira lendo, gente. Eu estou com estafa de tanto ler. Eu nunca mais faço um desafio desse que eu estou fazendo aqui. Nunca mais. Misericórdia. Até porque eu não sei até que ponto o povo, ou as pessoas que estão participando, estão realmente absorvendo e valorizando isso. Porque isso tem que solidificar a tua fé. Isso aqui, eu não estou falando isso aqui ao Léo. Estou falando isso aqui para você sair daqui mais crente, conhecedor das tuas origens. Então, quem são esses homens? Vamos lá. Eles surgem após o ano 1000, que é o século XI. Eles vão anteceder os mais famosos reformistas, que eram Lutero e Calvino. Tá? Não vou falar de Lutero, depois eu falo de Calvino a partir de semana que vem. Movimentaram a Europa com revoluções. Alguém já estudou na escola, na sala de aula, sobre o movimento pré-reformador? O movimento pré-reformador foi muito mais intenso, muito mais sangrento, tá? Foi muito mais complexo do que o movimento reformista de Lutero. Porque quando o Lutero chega, já está tudo, não é que está tudo pronto, mas toda essa parte que a gente falou, volta lá no mapa, toda aquela parte mais clara já tem a influência dos pré-reformistas. Lembra que eu falei no estudo dos discípulos, que quando Jesus chega, já tem discípulo pregando sobre ele, em todas as partes do Mediterrâneo? Mesmo antes de Jesus começar a trabalhar, os profetas pré-messiânicos, eles já começam a espalhar a vinda de Jesus. Quando Jesus chega, tanto é que quando Jesus nasce, Deus envia 3 reis do Oriente. Já estavam esperando o nascimento dele. Já tinha gente falando. Então, quando o Lutero chega, a Europa já estava borbulhando, só faltava acender o fósforo. Entendeu? A dinamite já estava plantada, que é a revolução da reforma. Certo? Foram mártires desconhecidos. Tá? O que eles queriam? O princípio moral cristão que havia se perdido. Não falamos sobre isso na outra aula? Não aceitavam uma igreja dominada pelo Estado e vice-versa. Porque a igreja católica dominava o Estado e a igreja se fundiam. Os bispos que eram juízes, que eram senadores, faziam as leis, eles que eram donos da terra, eles que eram donos de tudo. Até os exércitos pertenciam à igreja. Tá? Eu esqueci o nome agora, mas era comum que o celeiro, com todos os alimentos, fossem levados para as igrejas. Dentro das igrejas, havia um buraco gigantesco, e as pessoas levavam um saco de arroz, ficava tudo lá dentro. A igreja dominava, inclusive, a ração, que era distribuída pelos camponeses. Tá? É muito complexo falar sobre esse momento. Tá? Na grande maioria, esses pré-reformadores foram monatistas. Lembra que eu falei deles? Vocês lembram quem eram os monatistas? Lembram? Quem era? Monastério, os monges. Que na grande maioria foram os copistas da Bíblia. Eram formados em grego, em aramaico antigo, em hebraico. Eram eles que escreviam a Bíblia. Então, na grande maioria, esses pré-reformadores eram padres agustinianos, benedetinos, tá? Eram monges, tá? Viviam isolados, arrebatavam as multidões ensinando a verdade. Então ele pegava a Bíblia, ele acabava por ensinar a Bíblia correta, porque ele conhecia a Bíblia. Só que, a partir do momento que começa-se a ensinar a Bíblia de maneira verdadeira, isso vai incomodar alguém. Tem alguém ganhando com o engano da Bíblia. Temos isso hoje no nosso meio protestante. Essa caneta aqui custa R$100. Querem ter visto lá na internet? Um pastor ajoelhado, cada pessoa que levar essa caneta vermelha e dar uma oferta de R$100, vai assinar com o sangue de Jesus e o milagre vai chegar.
Ou seja, quem está precisando de reforma hoje somos nós. Né? Tem que haver uma reforma protestante do protestantismo. E tudo se repete. Lógico, porque o ser humano é mau. Jesus falou, o coração do homem é mau, enganador, quem conhecerá? Hoje, a pessoa que come do seu prato é aquela que vai te trair amanhã. Hoje, a pessoa que está do seu lado, guerreando com você, ela puxa a espada para você. O ser humano é assim. Por isso que o homem não pode olhar para o homem. O homem tem que olhar para Deus. Porque Deus é amor, Deus é perfeito. Não há sombra de dúvida e variação no caráter de Deus. Quando você olha para Deus, meu amigo, não é que a Bíblia fala, lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. Se você acha que é o teu marido ou tua esposa que cuida de você, você está enganado. Quem cuida de você é Deus. Eles dão uma força para a gente, mas quem cuida é Deus. Tá? Foram caçados pela Cúria Católica, que era o departamento da Igreja Católica que criou a Inquisição. Houveram duas inquisições, porque eu estou gravando e tem muito aluno assistindo, vai assistir. Duas inquisições. A Inquisição da Idade Média, que tinha um viés contra os pré-reformistas, tentando abafar a pré-reforma, e teve depois, a partir de um concílio chamado Concílio de Trento, que foi o mais famoso, onde se dá legalidade para matar os protestantes, para matar judeus, para matar bruxas. Nós éramos chamados de bruxos, nós éramos chamados de hereges. Essa Inquisição foi pós-reformista? Não, então, foi uma antes e uma depois. Uma teve, a primeira, que eu vou começar... Oi? A primeira foi na Idade Média. Sim. A Idade Moderna começa com Lutero, no século XVI. A Idade Moderna começa com Lutero. Não, ele não é o viés principal da mudança. O viés principal da chegada da Idade Moderna, que é em 1500, são as grandes navegações. Quando o homem vai para o mar em busca de recursos minerais, porque a Europa já estava podre, nem batata nascia mais lá. Não havia mais doença, peste bubônica, eu vou falar sobre ela hoje. A peste negra matou 450 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões, pensa. Em um século, matou quase que meio bilhão de pessoas. Então, quando eles vão para o mar, aí se sacramenta a Idade Moderna. Mas Lutero está nesse mesmo ponto aí. Lutero está aí, no começo do século XVI, pregando as teses dele lá e lançando contra o Papa, entendeu? Então, antes de Lutero, o viés da Inquisição era contra a pré-reforma. Só que quando chega Lutero, a Europa já está incendiada com o protestantismo. Então, vamos ver isso. Está incendiada. Os evangelistas, aquilo que vocês fizeram aqui, os homens fizeram, ó, foram comendo. Só que era como os mártires, lá no período romano, nas cavernas. Há um retorno dos mártires. Pregam em cavernas, voltam a pregar nos sepulcros, voltam a traficar escrituras bíblicas. Tá? Muitos vão ser queimados e descarnados. Pode passar. Houve as 5 solas, em latim quer dizer as 5 frases principais dos pré-reformistas. Está pequenininho ali em azul, né? Mas deve dar para vocês lerem. Tá? Os pré-reformadores, vou falar o nome de alguns, defendiam 5 princípios básicos. Primeiro, sola scriptura, que em latim quer dizer somente pelas escrituras. Nada que se falar de Deus fora das escrituras deve ser aceito. Amém? Amém. Então, somente o que está na Bíblia é o que vale. Então, Virgem Maria, ela é santa? Não. Então, só a escritura. Vamos comprar alguns relicários sagrados, porque se eu levar esse relicário sagrado para a minha casa,
eu vou ter a minha salvação garantida. Está na Escritura? Não. Então do latim sola Escritura. Primeiro. Depois sola gratia, que salvação pela graça. Então não adianta comprar indulgência, não adianta receber 10 Ave Maria e 5 Pai Nosso, não adianta sair em procissão. A graça de Deus, perdão, arrependimento de pecado, vida com Deus, tá? Sola glória, não, soli dia glória, quer dizer, glória somente a Deus, mais ninguém. Terceiro, sola Christus, somente Cristo, mas nenhum outro santo. E sola fide, que quer dizer somente pela fé. Então, fé. Não é mais pago, indulgência, não é mais busca da iconolatria, adoração por ídolos e por objetos sagrados. Não, são os 5 fundamentais. Tá? Mas quem é que dominava a Europa, que eu mostrei no mapa ali? Quem é que dominava a Europa toda? Quem? A Igreja Católica, né? Na figura do Papa. Papa quer dizer o quê? Em latim? Papai. E o nome técnico Pontifex Maximus quer dizer o quê? Ponte máxima, ou seja, o único mediador. E a Bíblia fala que nós só temos um, que é Jesus. Existem algumas inscrições em latim nas cintas papais, que até hoje, eu não me lembro, não deu tempo de pesquisar, que fala o verdadeiro mediador entre Deus e o homem, Pontifex Maximus. Você chega a ser tosco, né? Próximo. A igreja dominava todo o contexto social. Então a sociedade, nessa época, ela tinha 4 camadas, né? Tirando a própria igreja. Então a igreja no governo de tudo, né? Ela se aliançou, lembra que eu falei de Carlos Magno? Se aliançou com Carlos Magno, que era o rei dos francos. Aí Carlos Magno fala, eu só dou território se eu for imperador. A Igreja Católica vai lá e coroa ele como imperador. Passou por cima do imperador lá de Constantinopla, que eu não lembro qual era o nome dele na época, passou por cima. E foi coroando imperadores. Depois ele coroa, se eu não me engano, o rei Alexandre, lá no reino germânico. Aí se você voltar lá na sua aula lá do 2º grau, você vai lembrar que é o Sacro Império Romano Germânico. Lembra disso? Sacro Império. Sacro Império, olha o sacro na frente. Sacro é de sagrado. Quer dizer que a Igreja Católica na frente do Império, na frente do Estado, romano, Roma e depois germânico, se aliciam com a Alemanha, que chamava-se Germânia. Tá? Pegam Alexandre e coroam ele imperador. E ele se torna imperador lá na Alemanha, dominando a Europa. Ou seja, o que era interessante para o Papa, ele fazia para ter poder. Essa ganância que a gente vê aí desses políticos, irmão, é o mesmo espírito daquela época. O que muda são as eras, as histórias, mas os demônios são os mesmos. Me desculpe falar o nome de político, mas por que o Lula quer ser presidente com 75 anos de idade, com câncer de garganta, todo problemático, já nas últimas instâncias da justiça, sendo caçado por todo tipo de crime? Não estou dizendo se ele é culpado ou não é. Cara, vai descansar. Vai viver um pouco em paz. Vai cuidar dos seus netos, dos seus filhos. Davi disse, Senhor, ensina-me a ter um coração sábio e ensina-me a contar os meus dias. Eu quero aprender a contar os meus dias, para quando eu chegar na minha idade, na minha melhor idade, eu seja sábio. Porque o que a gente vê é muita gente com muita idade na política, sem mínimo de sabedoria. Uma canetada mata mais do que um traficante. Quem mata mais são os nossos políticos, desviando verba, bilhões, milhões, e gente apodrecendo nas filas de hospital. Porque a nossa economia é a 8ª maior do mundo.
era para a gente estar distribuindo dinheiro. Entendeu? Então essa era a sociedade. Senhores feudais, né? Os donos da terra, os pequenos reis, né? Os príncipes, tá? O clero, que é os monásticos, né? Os monásticos. O corpo católico, a cúria, né? Abaixo, os nobres e guerreiros, e embaixo, olha lá, está lotadão lá embaixo. De quem? Hein? Quem está lá embaixo? O povo. É igual aqui. O povão, comunidades, favelas, pobres, analfabetos, doentes, filhos do hospital, gente precisando de ajuda, né? Mendigos, pessoas pedindo comida, pessoas morrendo de fome, pessoas sem estudar, sem conhecimento, sem atendimento básico, sem direitos humanos, nada. Aí eu mostro para vocês que quando esses pré-reformistas chegam, eles não querem apenas criticar, olha que bacana, eles não querem criticar apenas a Igreja Católica e deixar uma sementinha na cabeça das pessoas. Eles começam a lutar pelo social. E é aí que impregna o coração das pessoas. Esses pré-reformistas, é isso que muitos evangelistas fazem aí de noite. Vão pregar, mas levam uma bacia de ensopado. Vai ajudar. Cortar cabelo, não é? É o que a gente faz muitas vezes aqui na igreja, cesta básica, ajuda, né? E isso foi uma sistematização, foi uma estratégia dos pré-reformistas para mostrar que o que eles viviam era uma exploração. Então eu mostrei aí que, além de todo o sofrimento, houve na metade dessa alta Idade Média, lá para entre 1200 e 1400, um surto de peste bubônica, chamada peste negra. Sabe o que é peste bubônica? Quem sabe? Não sabem? Eu só vou te falar que está no Brasil essa peste. Essa peste é medieval. Sabe por quê? Pobreza. Água que não trata. É uma doença que ela é contraída pela pulga do rato. Já viu aquele ditado? O cara se acha a pulga do cavalo do bandido que não entrou em cena. A insignificância. Só que nesse contexto, a falta de saneamento básico, de higiene, as doenças. As mulheres morriam com 16, 17 anos de sífilis. Já tinham relação, já eram estupradas dentro de casa, pelos irmãos, pelos pais, normal. A mulher, a idade da mulher era 25, 30 anos, 35 anos era vovó. Homens, 40 anos. Era comum os órgãos genitais apodrecerem. Falta de higiene, frio. Pensa no frio, esse frio que fez lá agora, 30, 40 graus. Não tinha aquecedor, não tinha cobertor bom, não tinha roupa. Viviam na neve. Viviam da caça ainda, viviam de plantações muito rústicas. Doença, olha aí. Então, ali ó, a peste bubônica na Itália, em 1348. Tá? Essa é um desenho da época, pessoas jogadas no chão. Olha o espírito aí, olha os cracudos aí. Olha as filas dos hospitais aí. O espírito é o mesmo, só mudou de época. São hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, príncipes das trevas do século. Então, cada século uma hoste diferente. Chamada de castigo divino, matou 450 milhões. A Igreja Católica se aproveita desse genocídio, né? Por causa da pobreza, da fome, das doenças. Olha, isso é castigo divino. Vocês não estão aí recebendo o protestantismo aí? É culpa de vocês mesmo. Usa a desgraça causada pela manutenção do capital, do poder, do dinheiro, não repatriava aquilo para as pessoas, não, o povo à mercê da própria sorte, e a culpa era do povo. Passa. Olha, tá vendo aí onde está mais vermelho, lembra ali, ó, onde está mais vermelho, dá para ver, não? Ali na vermelho, laranja, né? Isso é a Europa, gente. Que é a Europa, ó. Isso aqui é onde matou mais gente, onde havia mais domínio católico, é onde havia mais pobreza.
escolhe qualquer cidade brasileira hoje, mais católica, eu duvido, duvido e provo que são das cidades mais pobres que tem no Brasil. Já fui em Aparecida do Norte, aqui em São Paulo? Aquela pompa, entra na cidade para você ver. Irmão, a pobreza extrema. Entendeu? O espírito de idolatria caminha com o espírito de miséria, pobreza. Mas os tempos católicos luxuosos, né? Hã? Sim, exatamente. É porque, lá, os tempos são todos sim, porque, como eu falei, são nobres vestidos de bata. Próximo. Essas pinturas todas são da época. Essa pintura é de 1300. Olha os doentes lá. Agora, olha, tem alguém cuidando deles. Estão vendo? Tem crianças, tem as pessoas moribundas lá. Esses que estão cuidando aí são os monásticos. Tá? Porque o problema não é a Igreja Católica. O problema não é a religião. O problema são as pessoas que estão na frente dela. Ah, você odeia a minha religião. Não. Eu odeio e luto contra aquele espírito maligno que está usando. Ah, mas na igreja dos protestantes também tem, ó, cheio, ó, lotado. O pastor André pregou aqui hoje. Se você pensar que vir à igreja é um saco de milagres de 5, não é. Nós somos crentes, não é para receber milagres. Nós somos crentes, cristãos, porque escolhemos servir a um Deus. É viver, é uma opção de vida, de atitude. Ser cristão é mudança de atitude. Agora eu sou cristão, então eu não vou mais ser o que eu era antes, vou mudar. O milagre é depois. O milagre é consequência de uma série de outras coisas. E o que esses falsos líderes dentro do nosso segmento protestante fazem hoje? Colocam o milagre na frente da vida com Deus. Nem Jesus recebeu o milagre. Teve que morrer primeiro. O milagre de Jesus só veio depois que ele morreu. Primeiro, meu amigo, vai lá para o Gólgota, vai lá morrer. Depois você ressuscita. Pai, tem como você afastar de mim o cálice? Nem respondeu. Próximo. Estou correndo muito, mano? Não. Olha aí. Alianças, pactos, a ganância e o poder. Igrejas e reinos buscam mais território e riquezas, gerando guerras e genocídios dentro da Europa e fora da Europa. Por que fora da Europa? Quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, nas praias da Bahia, ele traz uma galera com ele. Vocês lembram? Quem era? Os padres. Chegavam com a cruz. O nosso Deus, a nossa religião chegou para dominar a sua. Pá, cravava. Mas o índio, muito ao contrário do que pensamos, e se você um dia tomar aqui de história academicamente, e não a história oficial que se ensina aí, os índios não aceitavam. Aqui em Ipanema, eram os índios caiapó. O terror dos portugueses. Bom demais estudar isso. Os caiapós. Terror. Matavam brincando. Eram os maiores lanceiros que já houve nas Américas. Tá? Resistiram bravamente. O que domina o índio é o ferro, é o chumbo, é o cavalo, porque aqui não tinha cavalo. Sabia disso, né? Quando você vê filme do Bruce Wayne, né, lá no Velho Oeste, todo mundo de cavalo, opa, não havia cavalo nas Américas. Nem boi, nem vaca, nem cachorro, nem gato. O maior quadrúpede que vivia aqui era a lhama, e ela não serve para transportar carga. Não serve. Certo? Guerras. Entenderam? As práticas católicas mais combatidas pelos reformadores. Vamos lá. Eu escolhi as principais. Primeira, o que os pré-reformistas combatiam a Igreja Católica e ensinavam o contrário para o povo? Olha que risco. Oração e súplica feita pelos mortos. O que o católico, o que as religiões politeístas fazem? Bota uma imagem de São Benedito, um morto. Que é uma prática que acontece desde os celtas.
3, 4, 5, 6 mil anos antes. É uma prática de culto aos mortos. Começa com a memorização das pessoas. Antigamente não havia escrita. Então a oralidade trazia memória. Então, por exemplo, eu queria me lembrar do meu avô. Então eu chegava para o meu filho: olha, o seu avô Sebastião era um homem bom, ele ajudava as pessoas, papapá, papapá, papapá. Você é filho de Fábio, que é filho de Fábio, que é filho de Sebastião. Aí o meu filho passava aquilo. Só que chega um momento da história que isso vai se transmutando. Ah, quer saber? Onde você estiver, Sebastião, me ajuda. Você foi tão bom. E a história é muito lenta, né? Muito lenta. A história. Se alguém acha que o Brasil vai mudar, não vai mudar não. Vai demorar mais uns 100, 200 anos. Nós somos um país, nossa democracia é muito jovem. Então, de acordo com que o tempo vai passando, algumas pessoas, isso há 6 mil, 5 mil anos atrás, começam a cultuar quem já morreu. E isso vai se estendendo até esse momento. Jesus quebra isso. Eu sou o caminho. Ninguém pode ir ao Pai se não for exclusivamente por mim. Então Jesus quebra isso, cultuar os mortos. Nós cultuamos algum morto? Por isso Jesus ressuscitou. Olha como é que linka. Ele falou: eu preciso morrer, destruir o tempo velho e reconstruirei o novo. Aí serei adorado. Quando Maria Madalena vai abraçar Jesus, ele fala: agora você não pode me tocar, porque agora eu restituí todas as coisas. Não tem como mais. E nós adoramos quem está vivo. Então, olha aí, a profundidade do assunto. Então, oração e súplicas feitas pelos mortos. Então, botava a imagem de um morto: me ajuda, papapá. Sendo que a própria sola escritura diz o seguinte: somente fazer aquilo que está na escritura. E no capítulo 115, li para vocês semana passada, de Salmos, diz que os deuses deles são o quê? Prata e ouro, de madeira. São mortos. Tem olho, mas não vem. Pega aí, vai lá no caixão da Marielle que morreu, abre o olho dela, vê se ela vai te enxergar. Vai enxergar? Ela morreu. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não pega. Tem pé, mas não anda. Morreu, acabou. O mesmo salmista fala que os mortos não podem louvar o Senhor, e nem aqueles que descem à sepultura do silêncio. Acha aí. Os mortos não podem adorar o Senhor. Davi falou. Criação de procissões, aquelas romarias, era muito combatido, porque você vê na América Latina, de onde vem essa cultura de procissão, romaria? De onde vem isso? Dos colonizadores. Deixa lá onde estava. Procura outra página não, né? Salmo 115, 17. Ah, tá, desculpa. Entendeu? Os mortos não podem adorar ao Senhor, nem aqueles que descem ao silêncio. Olha aí. Então, como é que a pessoa vai adorar um morto? Volta lá. PowerPoint. Missas realizadas de costas para o povo. Teve uma época que os crentes ali estavam fazendo isso, viu? Alguém chegou a ver isso? Alguém já chegou a ver isso? O cara chega aqui, tá? Com aquele traseirão desse tamanho, fica de costas para o povo. Senhor, tu és maravilhoso. Adorador sem rosto. Ah, então me faça um favor, né, meu camarada? Vai ler Bíblia, nasce de novo e entra lá na escolinha da Carla. Nasce de novo, para tu aprender o mínimo de Bíblia. Ai, pastor, tem nada a ver. Saudade do tempo que um cascudo resolvia tudo. Eu tomava cascudo de professor. Fica quieto, cala a boca. Chato. Hoje, meu irmão, se você pegar o aluno e não der 10 para ele, o pai vem e te arrebenta na cacetada. Que saudade. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Iconolatria, já falei. Esse é bravo. Canonizações em massa das pessoas. Né? A Daisy, oh, ela é tão boazinha, ela tinha um sorrisinho, ela é tão meiga, né? E todo mundo aqui na área gostava dela. Vamos canonizar ela. Vamos botar. As pessoas que gostavam dela vão vir
Toda quarta-feira vai ser o dia de Nossa Senhora da Deise. Aí vem todo mundo, seu familiar, e aquilo vira uma... Deise de capital. Veneração a Maria, mãe de Jesus. Maria é uma figura importantíssima na Bíblia e ela cativa o coração, porque a mulher sofria demais, gente. Se hoje as mulheres são espancadas no Brasil ainda, 40% das mulheres se apanham de marido, de homem aí, imagina naquela época. Se com a Maria da Penha os homens rebentam as mulheres, imagina naquela época. Pensa. Estupro. Entendeu? Então, o que a Igreja Católica traz? Uma imagem mariológica, que é uma santa que sofredora, igual você. Ela também é. Mas você vai continuar sofrendo, porque ela sofreu até. Depois ela parou de sofrer, irmão. Ela teve mais 6 filhos. Ninguém faz 6 filhos sofrendo, né? Pelo contrário. Foi ser mãe, foi viver a vida dela. Jesus na cruz do Calvário. Por isso que é bom ler Bíblia. Você fica bom e aí você quebra qualquer argumento. Fala assim, católico, abre a sua Bíblia aí. Abre aí, está o livro lá. Jesus disse na cruz: mulher, aí está o seu filho. Falou, apontou para João. Aí chega para João e fala: João, aí está a sua mãe. O que ele está dizendo? Você só foi um hospedeiro para me trazer esse lugar. Você foi um hospedeiro. O que é hospedeiro? Eu não podia nascer de uma ovelha, de uma cabra, de uma vaca. Eu tive que nascer de uma mulher. Eu precisava nascer da maneira que os homens nascem. Tinha que escolher alguém. Podia ser a Joana, Maria, Salomé, fulano. Podia ser qualquer um. Então a igreja se aproveita desse amor sofredor e equipara a mulher a um ser sofrível. O protestantismo quebra isso. Sabe o que os reformistas falam? Mulheres, vamos aprender a ler e a escrever. As primeiras mulheres a escreverem e a ler na humanidade foram as, lógico, houveram outras, tá? Mas em massa, de maneira sistêmica, foram as mulheres reformistas. Isso é mágico, gente. Isso é maravilhoso. Tá? Venda de indulgência, já falei o que é. Prática das confissões. Eu preciso me confessar. A Bíblia fala que nós devemos fazer nossas súplicas a quem? A Deus. Vou lá para o padre, o padrinho fulano, o padrinho, sei lá. Senta lá, conta. Oh, padre, sabe aquela minha empregada? Eu não resisti. Aquela empregada, menino? O que você fez com ela? Quero saber. Quero saber com detalhes. Entendi. Você vai fazer o seguinte, você vai rosar 5 Pai Nosso, 6 Ave Maria, 4 não sei o que, 4 vai lá, paga lá a indulgência e você está perdoado. Então o que eles fazem? Corta. Com certeza o Papa não gostou disso. Né? Criação do rosário, do terço. As pessoas não sabiam contar, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, dá-se o terço com aquelas, né? Uma, Pai Nosso que estamos no 2, 3. Então os reformistas falam, isso é a manutenção da imbecilidade. Desculpe quem está assistindo faz isso. Mas é a manutenção da ignorância. Por exemplo, agora tem uma lei aí, eu como estou na área de educação agora, tem uma lei agora que todo aluno vai ser obrigado no segundo grau, no ensino médio, a fazer um curso técnico. Vocês viram isso? O que vocês acham disso? Bom ou ruim? Ruim. Por quê? Cria as pessoas para serem funcionários. Cria a pessoa para ser operário. Lembra da Dilma? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, tá, gente? Estou falando aqui porque eu acho engraçado. Porque esses partidos, muitos esquerdistas, defendem demais a manutenção da pobreza. Aí, o Pronatec, o Senai, o não sei o que lá, o Senac, entendeu? Tem gente, é igual o Ratinho e o Silvio Santos, lembra? Acharam? Você ganhou uma máquina de fazer chinelo! Pô,
Máquina de fazer chinelo. Brincadeira, né, meu irmão? Olha só, cara, eu vou pagar um curso, não vou pagar a faculdade inteira para você ser um advogado. Aí você sai da base operária e sobe para a fase superior. Eles não querem isso. O terço é a manutenção da ignorância. Olha tudo isso, cara. E quando você conta até 10, você ora. Então eles vão combater isso. Ricardo, você sabia que os jesuítas foi uma dissidência católica criada pelo Papa para chegar nas colônias antes dos protestantes, para já fazer a cabeça dos colonizados contra a reforma? Eles levavam música. A maneira mais corriqueira dos jesuítas alcançarem os indígenas era com música, com flautas, com teatrinho. Tá? Eles eram bem dessa praia aí. Posso falar mais 10 minutos? Sim ou não? Posso? 6:05. Passou. Vamos lá. Então eu vou falar desde da primeira época da pré-reforma até o último homem antes de Lutero. E semana que vem vou falar só sobre Lutero, porque a história dele é imensa, as coisas que ele fez, tá? Então, observe. Esse aí é o primeiro pré-reformador. Olha, a gente fala de reforma protestante em 1500. Olha quando ele nasceu, 1096. 4 séculos antes. Olha, muito tempo, né? Então ele era católico, sacerdote, um padre. Ele vai criar um movimento chamado petrobruciano, que é Petro Bruis, ou Bruá, não sei. Então o movimento de Pedro Bruis é petrobruciano. Ele combateu, olha que ele combate, coisas que fazem até hoje. Batismo infantil. Vamos batizar a criança. Porque a Igreja Católica sempre, quando entrou a República no Brasil, que acabou isso. Mas a Igreja Católica é que guardava os registros de nascimento, de casamento. Eu estou querendo fazer, há um tempo já, a minha cidadania italiana, que minha mãe é filha de italiano, né? Então eu preciso descobrir onde está o registro dos meus avós italianos. A minha tia acabou de conseguir lá na Itália. Sabe onde ela foi? Chuta aí, tem uma chance. Hã? O quê? Vaticano. Não é só o Vaticano. Nas igrejas do lugar onde ele nasceu. Então, o controle de natalidade era feito pela igreja. Por isso o batismo infantil. Você amarra o pai, você amarra a mãe, você amarra o filho. O senhor tem o controle de quem nasce, de quem casa, os registros civis. Tá? Estudar é bom, né? Ele condena a idolatria, os altares católicos. Geralmente eles vão condenar a mesma coisa. Tá? Ensinou o batismo correto. Né? Olha, a pessoa ela reconhece que está em pecado, ela reconhece que não tem uma vida sã com Deus. Pastor, eu quero me batizar. É um ato simbólico de mudança. Entendeu? E aí começou a batizar as pessoas. Alguém não gostou disso. Não é? Lutou contra a política do Estado clerical. O Estado misturado com a igreja. Morreu isolado, foi banido. Tá? Olha aí. Viveu 40 e poucos anos só. Próximo. Pedro Valdo. Primeiro a fazer cultos domésticos nas casas e nas cavernas. Esse é um daqueles que volta ao início dos mártires. Que era proibido fazer culto. A igreja do Estado, a religião do Estado era cristã, romana, católica. Podia. Lembra lá atrás dos imperadores que ser cristão era punido com a morte? Isso vai acontecer. Quem não for cristão, quem for protestante, judeu, quem for muçulmano, morte! As cruzadas começam aí. Lembra que eu falei das cruzadas? Vamos matar os infiéis, carta branca para matar. Quem não for católico, espada nele. Tá? Lutou contra o romanismo. O que seria romanismo?
o mesmo tipo de domínio romano que havia lá atrás com os imperadores, vestido de roupa clerical, vestido de padre, inquisidores, escarnando, matando, botando em praça pública. Florença matou milhares de homens e mulheres em praça pública, queimado, descarnado. Sabe o que é morrer descarnado? Falei aqui de manhã. Qualquer pessoa que quisesse, uma faca, com algo cortante, a pessoa presa, amordaçada, chegava lá e tirava um pedaço dela, assim, ó. Vinha outra aí, movidos por um ódio, por uma religiosidade, por um sistema implícito pelo poder clerical. A história de verdade, a história acadêmica, com fonte, com base, com conhecimento profundo, quebra o achismo, quebra o empirismo, o senso comum. Ah, mas eu acho que não era bem assim. A história, não tem jeito, não é oficial, é a história de fonte, arqueologia, embasado na pesquisa. E aí você sofre um choque. Porque o máximo que eles fizeram foi quando João Paulo II subiu lá na janelinha. Eu quero pedir desculpas por tudo que aconteceu. Amém. Fiz. Que é isso, gente? Não é assim não. O negócio é mais sério que isso. Esse Pedro Valdo, ele não era clérigo. Ele era comerciante. E olha o que esse cara fez. Ele pagou alguém para traduzir a Bíblia do latim para francês. Ele pagou. Pegou a Vulgata, que era a Bíblia latina, levou para a França, chamou um camarada, traduz. Aí esse camarada traduz. Ele cria um movimento, valdenense, que é do sobrenome dele. E aí ele começa a distribuir essas Bíblias. Tá? Olha aí que trabalho evangelístico. Esse movimento cresceu na França e foi perseguido pela Igreja Católica durante 3 séculos. Depois eles se unem ao calvinismo. Mas você acha que quando Lutero chega, quase toda a Europa já sabia da verdade? Certo? Passa. 1209, na época das cruzadas, as pessoas, os vassalos, os guerreiros, os exércitos indo lá para o Oriente matar os infiéis. Até que o Papa Inocêncio III vê o crescimento do protestantismo. Ele pega uma parte do exército e fala: vocês vão lá para a França, lá para a terra dos capetos, um lugar chamado Cátara. Esse lugar, todo evangelizado, ninguém segue o catolicismo, tudo herege, mata todo mundo. Nós não aprendemos isso no livro de história. A única cruzada para matar cristãos. Guarda isso. Houve em 2 momentos, 1209 e 1244. Tá? Haviam feudos inteiros que se converteram ao verdadeiro evangelho. Tá? Senhores feudais, vassalos e camponeses haviam se reformado. E houveram lutas sangrentas. Por quê? Porque os vassalos, quem eram os vassalos? Alguém sabe? Sabe não? Você estudou isso. Os vassalos faziam parte do exército do senhor feudal. Era o exército particular. Então, quando a cruzada chega para matar os camponeses, quem está na frente? Os vassalos. Aqui você não vai entrar. Tanto é que durou 3 séculos. Ninguém fala sobre isso. Defendendo a verdadeira escritura, gente. Isso é top, isso é demais. Homens que davam a vida mesmo para proteger o verdadeiro evangelho. O verdadeiro ensinamento de Deus. E hoje, qualquer fofoqueiro que liga, que passa um zap para a gente, vou sair da igreja, né? Aqui que ele me disse. Irmão, uma vergonha na cara. Tem que se converter. Tá? Beleza? Passou. Aí em Cátara, esse também é um desenho da época. Olha aí, ó. Os exércitos católicos, né, estatais, entravam na cidade queimando as Bíblias. Olha lá, traduzidas em francês. Queimando as Bíblias. Isso é um desenho da época. Não peguei o nome do autor. Dá para ver aí? Próximo. Aí matando as pessoas dentro da igreja. Ó. Invadiam as igrejas, matavam todo mundo.
Olha os mártires ali. Sempre houve mártires. E a gente volta na Bíblia. Quem são estes de vestes brancas? A gente acha que a grande tribulação sempre vai haver grandes tribulações. Quem é mais velho aqui viveu na ditadura militar, na época do AI-5. Lembra do AI-5? Né? Ela é intitulada um pouco antes, né? O Castelo Branco, que é a lei da tortura. Quem fosse contra o governo, legalmente poderia ser torturado. Enquanto os imbecilizados gritavam gol de Pelé, aproximadamente 4.000 homens e mulheres e estudantes estavam nos paus de arara, sendo torturados, mortos. Na Argentina, na ditadura militar lá, ele pegavam as pessoas, levavam de avião e jogavam lá de cima. Os corpos caíam nas casas. O espírito é o mesmo. São cruzadas que são feitas. Próximo. Está acabando, está acabando. Vem aqui. Ai, ai. Quanto mais complexo, mais difícil de passar. John Towler. Tá? Quem quiser isso aqui, eu mando por e-mail, por zap. Eu tenho inclusive no meu zap aqui, eu mando esse estudo para você. Tá? Só me falar depois aqui. Ele foi padre, ó. Aí já na Alemanha, falamos da Itália, falamos da França. Agora na Alemanha, olha aí. Esse camarada foi um ativista. Um padre se torna um ativista reformador. Não é ativista gay não, tá? Coisa do ativista não é gênero, sem nexo, sem base. O cara foi um ativista contra a Igreja Católica que dominava o povo na ignorância. Tá? Pregou contra o Papa e o abuso contra os pobres. Defendeu que Jesus é o único mediador e não o Papa. Ele foi conhecido como o pacificador. Alcançou milhares de almas. Cuidou dos doentes na peste bubônica. Porque foi em 1300 a peste. Ele foi um daqueles homens que entrava nas cidades só de gente moribunda. Ele era um dos caras que entrava lá para cuidar. Olha aí. Pregou por toda a Alemanha e foi caçado pela Inquisição e morto. Santa Inquisição. Próximo. John Hus, Tchecoslováquia. Olha como é que vai acontecendo. Se você pega esses nomes na internet, você vai ver centenas de biografias desses homens. Pulei John Hus? Hã? Volta aí. Ah, é esse aí, né? Não, é antes, 1200 e pouco. John Wycliffe, verdade. Esse aí. 1328. Ó, esse camarada aí é que tá. Esse aí foi um dos... entre os 3 ou 4. Lutero, Calvino, Wycliffe e depois o Hus. Por quê? Ele era professor de Oxford, teologia, tradutor de grego e hebraico. O que ele faz? Vou pegar essa Bíblia, a escritura original do hebraico e do grego e vou traduzir para o inglês. O inglês popular, não é aquele inglês, linguagem do direito não, que ninguém entende nada. Né? Não é aquele inglês técnico, o inglês popular. Aí ele traduz. Quando ele traduz, ele se converte, lendo a verdade das Escrituras. Tá? E ele prova na Bíblia, prova pelas Escrituras a inexistência das indulgências. Ele começa a provar aqui a Escritura original, gente. E os alunos dele se tornam obreiros, discípulos e evangelistas dele. O que ele faz? Traduz para o inglês. E aí começa a espalhar pela Inglaterra. O Papa se alia ao rei. Outro nome do rei aí? Não. Se alia ao rei para prender ele. Ele foge para a Alemanha. Na Alemanha ele continua a tradução. Traduz o Novo Testamento, traduz o Pentateuco, traduz grande parte do Velho Testamento, que é a mesma tradução que nós usamos hoje aqui nos cultos. E aí ele começa a traficar Bíblias por toda a Europa. Ele vai, numa última tentativa da sua vida, levar Bíblias para a Inglaterra, um carregamento com 15.000 Bíblias traduzidas. Você tem noção? O trabalho de uma vida, gente. O trabalho de uma vida. Quando ele entra, que distribui, quando ele vai voltar, ele é capturado, colocado em praça pública,
Foi descarnado. Próximo. John Ruiz, Tchecoslováquia. Outro professor. Olha a importância de estudar. Quem disse que a ciência te afasta de Deus, gente? A ciência te aproxima de Deus. Stephen Hawking, né? Que morreu aí. Né? O cara foi um grande Hopkins. Stephen Hawking. É isso aí, é isso aí. Um grande físico. E ele era fascinado pelo tempo. E foi destruído por tempo. Explicou um montão de fórmulas, mas não disse nada. Explicou, eu estava vendo a teoria que ele construiu sobre o buraco de minhoca. Uma viagem no tempo feita pelo espaço sideral. E explicou, já era 2 da manhã, explicou e não disse nada. Agora está dando explicação lá na porta do céu, tentando entrar. Não era melhor acreditar? A Bíblia diz, é melhor crer do que descrer. Se eu tenho que optar em crer ou não, eu vou crer. Tá bom? Um dos maiores críticos do Papa, preso e morto na fogueira. E a história dele, lá na Tchecoslováquia, quanto morria, queimado vivo, cantava salmos. Todos esses homens converteram milhares de pessoas. John Ruiz. Não, isso eu já falei. William Tyndale é o último. Termino com esse. Esse aí também foi professor, não era padre, de Oxford, de grego e hebraico também. Tá? Traduziu as escrituras também, de grego e hebraico. Melhorou as traduções. Tá? E ele percebeu uma coisa, que a Bíblia, traduzida para o latim, tinha um viés político. Ou seja, tinha um tom de interesse. E ele vai e quebra esses textos. Os apócrifos eram alguns deles. Tá? E aí ele é expulso da Inglaterra. Certo? O tráfico da Bíblia foi esse aí, não foi o Filipe, não. Esse aí que traficava Bíblias. Ok? E o último, que vou falar semana que vem, é o Lutero. Olha bem. Olha a palavra que eu termino esse estudo. Palavras de Martinho Lutero. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado. Mesmo que faça chover milagres todo dia. Mesmo que haja milagre acontecendo, não está na Escritura. Não vem de Deus. Tá bom? Ufa, terminei. Senhor, obrigado por essa aula. Tenho certeza que as pessoas aprenderam muito de ti. Toda honra e glória ao teu nome, Senhor. Amém. Gente, obrigado pela paciência, tá?